gente vem desenvolvendo ao longo desses 8 anos uma visão editorial própria. A gente tem chamado isso de narrativas compassivas. E o centro é essa noção de compaixão. Esse sentimento profundo de desejar, de aspirar que o outro não sofra. E a compaixão passa também pela autocompaixão. Então eu vou me acolher, vou me aceitar, eu vou acolher e aceitar o outro. Então como é que isso se transfere para o conteúdo? Se eu vou falar de territórios tradicionalmente masculinos, cada vez mais não são, mas que vêm desse legado, dessa história, carro, cerveja, futebol, etc. A gente vai tomar um cuidado para não fazer piadas ou sacadinhas ou menções machistas e sexistas no meio do conteúdo. Porque a gente não está fazendo aqui um editorial trancado. A gente é menos uma revista tradicional e muito mais um veículo comunidade. Então, se uma coisa está pulsando para a comunidade, está pulsando para as pessoas, elas vêm falar com a gente escuta. E a gente vai começar a se atentar em que medida a gente pode alterar a maneira como a gente apresenta um tema. E no início pode parecer que é chato, que é difícil, que é limitante, que é uma patrulha do politicamente correto. Mas eu acho que não é bem assim, né? Porque normalmente quem está defendendo o que se chama de politicamente correto é a minoria. É oprimido o tempo inteiro. Então, a ditadura do politicamente correto, a ditadura de quem é oprimido todos os dias, acho que é quase um contrassenso, sabe? Então a gente procura escutar esses feedbacks e avaliar sempre o nosso conteúdo desse modo. Será que ele está reforçando estereótipos, visões, preconceitos? Às vezes sim, a gente nem se dá conta disso. Mas muitas vezes a gente tem essa consciência e a gente pode evitar que isso aconteça. E essa discussão começa muito abstrata e ela se torna muito específica, porque vai chegar um ponto que a gente vai discutir qual advérbio a gente usa, qual adjetivo a gente usa, que tipo de construção a gente faz. E de repente isso que parece chato e difícil, você se habitua, você consegue fazer um conteúdo que engaja, que diverte, que gera milhares de acessos e que beneficia as pessoas. Então não é um conteúdo bonzinho, não é um conteúdo chato, tedioso, bege. É um conteúdo vivo, pulsante, mas que ele demanda uma outra visão sempre. É uma outra cultura de se fazer conteúdo. Isso precisa ser reforçado todos os dias aqui no nosso trabalho, com a rede de pessoas que escrevem no Papo de Homem. É uma outra maneira de escrever. No nosso caso, a gente procura dialogar mais com uma postura e menos com um segmento. Então eu estou sim dialogando com um homem de 18, um homem de 60, uma mulher de 18 e uma mulher de 60. Isso que a gente fala aqui dentro, editorialmente. Quando a gente vai conversar com as marcas, a gente precisa dizer qual que é a maioria do público, a faixa, etc., para fazer negócios. Mas o que a gente está realmente fazendo aqui dentro é dialogar com essa postura. Uma postura de pessoas que acreditam que o conteúdo pode ser uma fagulha para conversas benéficas. Que o conteúdo pode gerar coisas positivas na nossa vida. Então, acho que isso é muito do nosso mote aqui. É entender como que o conteúdo pode ser benéfico, na prática. Quase como que ele pode saltar para fora da tela do computador e alcançar a das pessoas. Então, também não dá pra gente ficar culpando e criticando por que é tão difícil entender, por que as pessoas não sacam logo a proposta. Óbvio que é difícil, tudo que a gente vê é rápido, é fácil, é bolo na cara. A gente não faz uma coisa rápida, fácil, bolo na cara. É cheio de ambiguidades, tem viés crítico, tem artigos que confundem. O tempo inteiro as pessoas estão me perguntando, mas calma, a posição de vocês é essa ou essa? A gente solta artigos que se trombam, a gente provoca muito diálogo, a gente entra nos comentários, os próprios autores para trocar com as pessoas. Então, é uma crença de que a gente está menos sendo professor e muito mais ombro a ombro. É uma visão de que a gente está todo mundo no mesmo barco. Então a gente está no chão, com as pessoas investigando, explorando, construindo esse caminho de entendimento e de maturidade. Muitas vezes a gente dialoga no ambiente digital de uma maneira muito automática. E a gente precisa propor para as pessoas que é interessante exercitar outros caminhos. A gente não vai impor, a gente faz sugestões. Então,
é uma abordagem menos violenta, não é uma abordagem de exigência. É uma abordagem pelo exemplo positivo. É uma abordagem pelo entusiasmo, pela alegria. É uma abordagem que primeiro mostra para as pessoas o quão bonito é quando elas veem uma coisa, um diálogo fértil acontecendo. Porque isso já diz muito, né? Às vezes é um porre eu ter que explicar para a pessoa como se comunicar, porque que ironia e sarcasmo pode ser chato, etc. A gente tem vários textos sobre isso. Eu escrevi vários textos sobre isso. Então, um outro caminho muito poderoso é ensinar pelas costas, é ensinar pelo exemplo. Então a gente tem essa noção de caseiros aqui. Ninguém é só editor no Papo Jam, as pessoas são editores e caseiros. A gente tem esse espaço físico, digitalmente é quase como se fosse isso, uma casa em que a gente recebe as pessoas. Se eu estou recebendo uma pessoa em casa, eu não sou bruto com ela. Eu trato com carinho, ela está na minha casa. Tem outras pessoas aqui. Se ela agiu de um jeito ruim, eu vou procurar falar com ela como que ela pode interagir melhor. Isso é o que a gente pensa aqui. Então, ao mesmo tempo a gente entende que é um processo lento. Não dá para só falar uma vez e esperar que todo mundo mude e entenda. Então a gente vai caminhando com paciência. Se alguém não correspondeu no primeiro pedido, tá tudo bem. A gente faz isso todo dia há 8 anos. As outras pessoas não. Às vezes é o primeiro contato com o ambiente em que as pessoas se respeitam nos comentários. Então a gente vai procurar trabalhar com paciência, com constância, com carinho, com empatia, com compaixão. É um trabalho diário, ele nunca cessa assim. Ao mesmo tempo é muito bonito de ver que ele gera resultados. Parece que não vai dar. Eu acho que isso é uma das coisas que mais às vezes impede projetos legais de florescerem na web. Pressa. Muita pressa. E uma coisa para florescer precisa de tempo. E se ela vai contra a cultura predominante, precisa de mais tempo ainda. É quase como se você estivesse regando um jardinzinho, né? Não tem nada acontecendo, mas as raízes estão ali se estabelecendo, se estabelecendo, se estabelecendo. Então é muito essa visão de cultivo. A gente está cultivando porque a gente vê sentido. Se é um cultivo só para fazer um modelo de negócios virar, a gente ia ter muito menos energia, né? Mas é um cultivo que se retroalimenta porque as pessoas agradecem. A gente vê acontecer ali mudanças, relatos de transformações de vida. E isso mexe com a gente, isso faz nosso dia, cara.